Amém. Amado e querido Deus, ajuda-nos aqui pelas misericórdias de Cristo a entregarmos a Tua palavra segundo a Tua vontade. Fala aos nossos entendimentos e aos nossos corações. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor. Hoje é domingo, segundo domingo de maio, domingo, Dia das Mães. E nós queremos deixar aqui a nossa homenagem, mais do que merecida, a todas as mães, a todas as avós, bisavós, e que a bênção do Senhor esteja não somente presente nelas, mas a partir delas em todas as suas gerações. Sejam elas aquela diferença na vida dos seus filhos, na vida dos seus netos, na vida de seus descendentes. A palavra do Senhor, na epístola do apóstolo Paulo a Tito, no capítulo de número 2, falando sobre as mulheres idosas, Paulo, no versículo 3, nos diz: quanto às mulheres idosas, semelhantemente, sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e aos seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas. Mulheres maestrinas, mulheres mestras do bem. É interessante que os filósofos, notadamente grandes filósofos gregos, como o próprio Sócrates, eram críticos do amor, por assim dizer, do amor humano, pois viam no amor humano tantos interesses, tantas vontades e, por vezes, manifestando mais um egoísmo do que um altruísmo. No entanto, das formas de amor, aquela que eles identificavam como a mais pura e, por causa disto, a mais semelhante a um amor supremo amor, a um amor completo amor, a um amor sem interesses, um amor que tudo se entrega, que tudo se dá, era o amor de mãe. O amor que C.S. Lewis, no seu livro Os Quatro Amores, fala sobre tanto o amor ágape, esse amor sublime, esse amor divino, quanto o amor filos, esse amor de amizade, de fraternidade, este gostar,
quanto o amor eros, o amor entre um homem e uma mulher, o amor não apenas físico, mas o romance em si, e bem, o amor storge, afeição, que é justamente o que manifesta a mãe aos seus filhos, aquela afeição, mais do que carinho, um compromisso, um dar-se e doar-se completamente. Este amor, o amor de mãe, é o amor visto mais semelhante ao amor divino, manifesto ou manifestado entre os homens. Mas é um amor também ensinado. E aqui, nesse texto bíblico, nos fala sobre o dever de mulheres mais velhas, e que sejam essas mulheres não apenas mais velhas, mas mestras do bem, que elas ensinem. Estas estão capacitadas a ensinar as recém-casadas, as mais jovens, a serem boas mães, boas esposas. Por quê? Porque elas alcançaram essa qualidade de serem mestras do bem. A mãe e toda a boa mãe executa um trabalho extraordinário, que é de edificar, construir uma vida, que justamente são os seus filhos. A palavra do Senhor nos diz, e assim Paulo nos fala, cada um veja como constrói. E esse como constrói, muitas vezes estamos mais com a nossa atenção e ênfase no material que utilizamos para construir. Eu não tenho dúvida que o material que utilizamos para construir, para edificar, é importante, porque será posta a edificação, a nossa construção, à prova, pelo próprio fogo, fogo da existência, fogo da vida, fogo do viver, será posta em prova a qualidade do material que utilizamos para construir. Mas se o fogo prova o material, o vento e as águas provam outra coisa. Pois o mais importante não é apenas com que construímos, mas acima de tudo, onde construímos. Porque mesmo que construamos com o melhor material que existe, mas na areia, construiremos em vão. Mas se construirmos com o melhor que tivermos, mas construirmos na rocha que é Cristo, a Bíblia diz que transbordarão os rios e darão os ventos e as águas contra a casa e ela não será derrubada. De modo que, não dizendo de forma alguma que não há importância e grande importância no material com que construímos, ainda é de maior importância onde estamos construindo, onde estamos edificando. Se de fato estamos edificando
em Cristo. Não há dúvida de que uma igreja forte é composta de famílias fortes. Mas aonde estaria o segredo da força de uma família? Estaria em todos os seus elementos, em todos aqueles que fazem parte da família? Claro. Mas é interessante que quando Deus nos fala sobre a criação do homem, fala que o homem foi erguido do pó da terra, mas quando nos fala da mulher, fala que a mulher, literalmente a palavra foi construída a partir do osso do homem. O osso, ele é estrutural, ele tem força, ele serve para dar ao corpo sustentabilidade. E essa é a força da mulher no matrimônio, no casamento, na família. Ela dá sustentabilidade, ela dá estrutura. A mulher sábia, a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa. E a nécia, com suas próprias mãos, a destrói. E o desejo do Senhor é que todos, e especialmente agora digo às mães, sejamos sábios. Haja mulheres sábias que vivam a vida com sabedoria. Quando você é sábia, você manifesta o saber. Mas quando você manifesta o viver, isso se chama piedosa. E eu creio que a vontade do Senhor é que todas as mães, para não dizer todas as pessoas, na Igreja de Cristo, sejamos pessoas piedosas, pessoas que vivem uma vida piedosa, que vivem a vida de fato, a vida cristã. E como mães edificarão? De que forma ela construirão? A Bíblia nos fala sobre o sábio construtor, que edifica no alicerce certo, que é a rocha, que é Cristo. Então, devemos edificar e edificar com sabedoria. Mas essa obra de maternidade, esta obra de edificação de vidas, que é uma missão, que é, como dissemos, um ministério. O apóstolo Paulo nos fala na primeira epístola de Paulo, no capítulo 4 e no versículo 12, que devemos ser padrões. Hoje pela manhã nós falamos aqui que essas mães sábias devem viver uma vida, aquela vida que elas desejam que seus filhos vivam. Uma vida de fé, uma vida de justiça, uma vida
de piedade, uma vida digna do Evangelho que nós pregamos, ensinando. Vimos no texto de Tito que as mestras do bem ensinam as recém-casadas a serem boas mães e esposas, para que essas também ensinem os seus filhos o caminho em que eles devem andar. Mas ensinem de tal maneira este caminho que mesmo eles sendo velhos, eles não se desviarão deste justo, reto, deste caminho de fé, deste andar de fé. Mas quando nós vamos aqui falando sobre a mulher, o apóstolo Paulo, na mesma primeira epístola de Paulo, no capítulo de número 2, mas agora no versículo de número 15, ele diz: todavia será preservada através de sua missão, ou em algumas versões, de seu ministério, de sua missão de mãe, se ela permanecer, veja, em fé e amor e santificação com bom senso. Não apenas em fé, em amor e em santificação, mas em fé, amor e santificação com bom senso. O apóstolo Paulo às vezes fala umas coisas tão especiais, e especialmente na epístola de Paulo, tanto a primeira quanto a segunda, a Timóteo, e a epístola a Tito, que são aquelas epístolas pastorais do apóstolo Paulo, onde você vê o cuidado de Paulo na vida da igreja. Não que você não veja isso em outras epístolas, mas se evidencia muito mais, tanto na epístola primeira como segunda, de Paulo a Timóteo, como na epístola de Paulo a Tito, se manifesta o seu cuidado pastoral. E Paulo aqui falando sobre a missão. Toda mãe tem uma missão. É uma mulher com uma missão, com um ministério, comissionada por Deus. E essa missão, ela não pode fazer de qualquer maneira. Essa é uma missão que tem que ser feita em fé e amor e santificação. Mas tudo isso com bom senso. Por quê? Porque ela está cuidando de vidas. Quando você edifica uma vida, esses elementos são essenciais. Fé. Fé é um elemento essencial para se edificar uma vida. Tanto aquela fé que eu manifesto em relação a Deus, quanto a fé que eu manifesto em relação aos homens. E especialmente a vida que eu estou construindo, edificando
amor. Ah, o amor é essencial. O amor que se manifeste não apenas no fato de amar, mas de ser amoroso. Não apenas no fato de ser bom, mas de ser bondoso. Não apenas no ato ou no sentir, que é justamente o fato, amo, mas demonstro amor. Não somente em ser bom, mas em demonstrar bondade. Então, nós precisamos, no construir das vidas, esta fé, como nós dissemos hoje pela manhã, uma fé que afeta, uma fé que inspira. No texto que lemos sobre Lóide, Eunice e Timóteo, sua avó, sua mãe e ele, agora, a mesma fé sem fingimento que houve em sua avó, a mesma fé sem fingimento que houve em sua mãe, esta mesma fé agora existe em Timóteo. Uma fé que não é uma fé apenas para mim, não é uma fé apenas para nós, é uma fé que transmitimos, é uma fé que legamos. Sabe, se nós identificamos a função dos pais, muito aquela função pedagógica, aquela função de ensinar, de sustentar, de orientar. E quando somos avós? Seguro que, de certa maneira, também orientamos. Seguro que, de certa maneira, também inspiramos. Mas a Bíblia tem uma palavra muito interessante sobre o homem justo, sobre a pessoa justa. E diz: este homem, o homem justo, deixa herança para os filhos dos seus filhos. Não apenas uma herança que suporte uma geração, mas uma herança que alcança a uma segunda geração. No entanto, quando você vai à língua original do texto, essa palavra herança pode ser traduzida por uma palavra que eu acho muito mais correta: legado. A função de uma avó, porque hoje, sendo Dia das Mães, às vezes nos esquecemos que é Dia das Avós, que são mães das mães, que são, como alguns dizem, mães duas vezes, ou como outros dizem, que vovó é mãe com açúcar e neto é filho com açúcar. E eu creio, em parte, que isso é uma grande verdade. Quando você tem o privilégio de ter tido a experiência na vida que eu tive, e comigo meus irmãos, e também muitos meus primos, quando você tem pais, e principalmente pais
que são pais tementes ao Senhor, que te ensinam o caminho do Senhor. Mas quando você tem avós, que também são tementes ao Senhor, e que te ensinam o caminho do Senhor, isso é um privilégio maravilhoso. Mas a forma como uma avó afeta a vida dos seus netos é distinta da forma como a mãe afeta a vida dos seus filhos. Pois os avós, como digo, são essa figura que devem deixar um legado. Avós são presentes mesmo quando partem. É claro que eu estou falando sobre bons avós, e especialmente estou me dirigindo àqueles que são da casa do Senhor e que devem buscar em suas vidas viverem isto. Hoje pela manhã eu disse, eu quero repetir, a Bíblia está repleta de exemplos de mães extraordinárias. Há alguns que tiveram não apenas uma mãe, mas eu diria que tiveram até duas mães, como Moisés. Teve a mãe que o gerou e que o afetou, que o influenciou, que teve a oportunidade, pela graça de Deus, pelo milagre, pela intervenção de Deus, de estar presente na vida do seu filho e poder ministrar e poder falar. E eu não sei como você imagina, mas eu imagino esta mãe de Moisés falando a ele, dizendo a ele do seu destino e até, digamos, o seu destino profético, que ele nascera para ser o quê? O libertador de Israel. Mas ele também teve uma mãe que não o gerou e que também foi uma boa mãe, a filha de Faraó, que se afeiçoou à criança. E se isso não tivesse acontecido, como nós dissemos hoje aqui pela manhã, teria sido mais um obstáculo, embora Deus vença todos os obstáculos. Mas aprouve a Deus que aquela mulher que não gerou Moisés o amasse, e o amasse como filho. Assim, há mulheres que não geraram, mas que são verdadeiras mães, que amam aos seus filhos e dedicam-se aos mesmos. A estas mulheres também nós queremos não apenas render a homenagem, mas abençoá-las. Abençoá-las extraordinariamente. Não foi sem motivo que Jesus, na cruz do Calvário, das 7 palavras que falou, uma se dirigiu para sua mãe, quando esta, junto com João, foi até a cruz. Naquele dia que a alma de Maria estava atravessada por uma espada, sofrendo, vendo o seu amado filho Jesus ali morrendo pelos pecados de todos nós, incluindo dela. E Jesus, olhando para sua mãe, e Jesus, olhando para o seu discípulo, disse: mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Que maravilhoso mundo é este em que Deus opera de tal maneira
que pode dar um filho a uma mãe que perde um filho e dar uma mãe a um filho sem mãe. Portanto, foi naquele momento em que João entendeu tão bem o que Jesus estava dizendo, que diz que levou para sua casa e desde então cuidou dela. E como cuidou dela? Cuidou como sua própria mãe. Cuidou como sua própria mãe. E como Maria cuidou de João? Cuidou como seu próprio filho. Sabe, às vezes nós pensamos como Ruth, que em relação à sua sogra Noemi, e dito pelas próprias mulheres de Israel, que o amor de Ruth por Noemi era superior ao amor de 7 filhos, tão intenso. E cuidava Ruth de Noemi, de sua amada sogra. Porém, em um determinado momento na história dessas 2 extraordinárias mulheres, Noemi disse para Ruth: e eu não cuidaria de você? Como que Ruth pensava estar cuidando de Noemi, mas descobriu que Noemi cuidava de Ruth. É assim, meus irmãos, que devemos manifestar esse amor extraordinário dentro da igreja. Esse amor, especialmente dentro das famílias. Não apenas o amor de mães que geraram filhos, mas de mães que não geraram os filhos e amam, pois Ruth não era filha gerada por Noemi, era nora, mas manifestou um amor extraordinário por sua sogra, e sua sogra manifestou um amor extraordinário por sua nora. O que houve ali? Houve ali exatamente o que nós lemos. Esta mestra do bem, Noemi, teve uma discípula, Ruth, e ensinou-a. E ela se tornou o quê? Boa mãe, boa esposa, porque ela teve uma Noemi em sua vida. Uma mestra do bem. Uma mestra do bem. E ela ensinou isso tudo a Noemi, isso tudo a Ruth. Ela ensinou por meio do quê? De fé. Ela ensinou por meio de quê? De amor. Ela ensinou por meio de quê? De santificação. Os 3 elementos. Mas tudo isto ela ensinou, desculpe, com sabedoria. Ela ensinou com bom senso. O bom senso é um dom que Deus nos deu e que nós devemos aprender a usar. Algo de bom que Deus deu a todos nós, chamado bom senso, e que muitas vezes te apenas larga fora, fica sem senso. Mas eu direi a você,
nós temos que ter esse bom senso. Se você quer transmitir fé de uma forma eficiente, se você quer transmitir amor de uma forma eficiente e transmitir santificação de uma forma eficiente, para exercer o ministério, a missão materna, você precisa fazer isto com bom senso. Veja como Noemi tinha bom senso. Quando Ruth chegou com os feixes e a quantidade que trouxe, o bom senso de Noemi a fez entender tudo. O bom senso de Noemi transmitiu a mesma fé que havia em Noemi, o mesmo amor que havia em Noemi, a mesma santificação que havia em Noemi, ela transmitiu para Ruth. Isso é obra de uma missão. Na hora que Noemi percebeu que de forma nenhuma poderia dissuadir Ruth a deixá-la, que Ruth estaria com ela, Noemi tomou uma missão em sua vida. Ela passou a ser mais que uma sogra, ela foi uma mãe. E ela transmitiu, e ela cumpriu esta missão, que veja, ela mesmo fala com Noemi como uma mãe judia, uma mãe israelita, falaria com sua filha. E eu não iria providenciar para você um casamento? Isso é coisa de mãe. Mas não basta você querer o melhor para poder alcançar esse objetivo. Há um elemento que muitas vezes nós não utilizamos. E por vezes falamos, mas eu tive tanta fé. E por vezes dizemos, eu tive tanto amor. E até afirmamos, eu vivi santidade. Mas a pergunta é, e você teve bom senso? Bom senso a transmitir a sua fé? Bom senso em seu amor? Bom senso em sua santificação? Veja, a Bíblia diz, e tudo isto, fé, amor, santificação, tudo isto com bom senso. Mães, vocês têm uma missão. E vocês devem exercer essa missão com fé, com amor, com santificação, mas tudo isto, tanto a fé, o amor e a santificação, com bom senso. E então o que nós teremos? Nós teremos realização, nós teremos sucesso. Quantas pessoas dentro da igreja nós já vimos? Pessoas santas. E venhamos aqui, pessoas com amor, pessoas santas, pessoas de fé, e que às vezes o resultado que vemos não é o resultado esperado. O que faltou? Não faltou fé, não faltou amor, não faltou exemplo de santidade, não faltou santificação, mas algo faltou. E às vezes o que faltou foi fazer
tudo isto com bom senso. Então, amadas mães, vocês são missionárias, vocês têm um ministério, vocês têm uma missão, a missão de mãe, mas essa missão deve ser feita com fé, essa missão deve ser feita com amor, essa missão deve ser feita em santificação. Então eu volto a dizer, em fé, em amor, em santificação, mas pelo amor de Deus, com bom senso. Com bom senso. Com bom senso. É isso que nós necessitamos. Às vezes o que mais falta dentro da igreja é bom senso. Muitas vezes o problema da igreja não é salvação. O problema da igreja, às vezes, é até educação. Porque nos falta, por vezes, bom senso. Veja, a igreja mesmo, o apóstolo Paulo diz: portai-vos com sabedoria para os que são de fora. E como nós nos portamos com sabedoria? Com bom senso. Mas se nós necessitamos ter sabedoria para os que são de fora, temos que ter bom senso para os filhos que são de dentro. Mães, nunca percam isso que é o bom senso. Você, mãe, é o suporte. Você é o sustento. Você edifica a sua casa, seus filhos, seu lar. Você é uma construtora. Construa no lugar certo e use o melhor material que você tiver. Amado e querido Deus, nós nos consagramos e nos entregamos em Tuas mãos. Pedimos pelas misericórdias de Cristo que o Senhor nos abençoe aqui. Que o Senhor dê a todos nós aquele bom senso, aquela sabedoria para agir com os de fora e bom senso para agir com os da casa. Que a todas as mães o Senhor abençoe, para que elas cumpram a sua missão em fé, em amor, em santificação, mas com bom senso. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém.